Bom, nesse vídeo a gente vai fazer uma comparação e ver qual que é o melhor fundo imobiliário de shopping centers pra gente investir hoje. Será que é o VISC11 ou o XPML11? Mas antes disso, vamos fazer um breve resumo aqui sobre o setor de shopping centers. Bom, existem 23 fundos imobiliários de shopping centers. Esses 23 FIs, eles somam um total de 20,5 bilhões de reais, então é um setor significativo, é um setor grande. Ele representa 9,6% do IFIX. O IFIX é aquele índice que tem ali os principais fundos imobiliários, parecido com o Ibov, que tem lá as grandes empresas da Bolsa de Valores aqui do Brasil. Então, o IFIX ali, ele representa 9,6%. Então, o setor de fundos imobiliários representa quase 10% do IFIX. E a média de dividendos desses FIs fica em torno de 0,70%. São FIs de tijolos, eles pagam um pouquinho menos, tá uma média legal, 0,70% ao mês, tá bem legal. Lembrando que esse dividendo ele vem isento de imposto de renda. E claro, nós temos também a valorização das cotas. O VISC11, o XPML11 ou outros FIs de shoppings, de tijolos, eles vão se valorizando conforme o tempo vai passando. Os imóveis vão sendo reajustados pela inflação. Isso tudo vai gerando valor pro fundo imobiliário. E bom, um pouquinho sobre o VISC11 e o XPML. Nós temos aqui o VISC com valor de mercado de 3,5 bilhões de reais. Ele vem pagando um dividendo médio mensal de 0,80% e ele representa 2,2% do IFIX. Já o XPML, ele é um pouquinho maior, ele tem um patrimônio de 4,5 bilhões de reais, é um patrimônio bem grande, representa 2,9% do IFIX e ele vem pagando um dividendo mensal um pouquinho inferior ao VISC de 0,77%. Então, beleza, dito isso, vamos lá, vamos começar aqui com o VISC11. O VISC11, a gente pode comprar uma cota dele com cerca de R$117. Ele é um FI de base 100, então a gente precisa desembolsar um pouquinho mais, porque ele não é tão atrativo como os FIs de base 10, mas a gente pode guardar o dinheiro ali um pouquinho, alguns meses, e fazer a compra, então, do VISC11. Ele vem pagando um dividendo bom de 9,86% no ano, que representou aquele 0,80 ali mensal, e ele se valorizou 2,70% nesses últimos 12 meses. Então aqui é um breve resumo, mas vamos lá, vamos pegar um pouco sobre o relatório gerencial dele. Eu li o relatório dele, separei aqui algumas informações pra gente trazer aqui nesse vídeo. Então vamos lá, a diversificação dele, como é que tá? São 29 shopping centers espalhados em 15 estados diferentes aqui do nosso país. Então a diversificação dele é excelente. São 11 administradoras diferentes e se a gente pegar a área bruta locável, o ABL, dá 288 mil metros quadrados. Então desses 29 shopping centers, ele não detém 100% desses 29 shoppings, ele detém participações desses shopping centers. E se somar tudo, dá quase 290 mil metros quadrados. Esses 290 mil metros quadrados seriam ali disponíveis para que lojas, para que inquilinos cheguem, aluguem. Então o fundo ele passa a receber os aluguéis desse metro quadrado alugado. Então essa é a ideia. Quanto maior for o ABL, maior é a possibilidade dele alugar para inquilinos. E aí, claro, vai aumentando a receita dele, vai aumentando também os seus dividendos. Então veja que ele está muito bem distribuído. Claro que tem uma concentração um pouquinho maior ali em São Paulo, também no Rio de Janeiro, mas principalmente em São Paulo, que é a região mais nobre, a região que tem o maior desenvolvimento. Então é normal que você tenha essa concentração ali no Sudeste. Então, beleza, dito aqui um pouco sobre a diversificação, eu trouxe aqui também um pouco a cara desses shopping centers. Às vezes a gente fica pensando, beleza, é um fundo de shoppings, mas quais são esses shoppings? No relatório, você pode ler lá certinho, tem todos os shoppings, a participação que ele tem em cada um deles, o endereço, então você pode ir em busca, você pode digitar o nome dos shopping centers no Google, pesquisar como é que tá a frequência, você pode entrar dentro dos shoppings, existem algumas visitas virtuais, você consegue realmente ver como é que é o shopping por dentro. Então, um pouquinho aqui da diversificação do VISC11. Agora, indo um pouquinho para os dados, um pouquinho mais técnico aqui, nós temos, por exemplo, a taxa de ocupação. Isso é muito importante da gente ver, principalmente nos FIs de tijolos, porque ele vai mostrar o quanto desses 288 mil metros quadrados que a gente viu estão de fato alugados. Quanto desses 29 shoppings que ainda estão vagos para serem alugados. Então, 92,9% está ocupado e tem ali, então, vamos arredondar, 7% que estão vagos. Ele está com uma vacância de 7%. Poderia ser um pouquinho menor, uma vacância legal ali ficaria em torno de uns 4, 5%, poderia estar um pouquinho menor. Claro que quanto maior for a ocupação, o melhor, o ideal, o sonho é sempre ficar ali em 100%, porque daí a capacidade total desses 29 shoppings vão estar lá gerando lucro, vão estar lá gerando receita, gerando dividendos para nós, que é o que a gente quer no final das contas. Então tem essa vacância aqui de 7%, não é nada preocupante, mas poderia estar um pouquinho melhor. O NOI é o Net Operating Income, é como se fosse a receita operacional, é parecido com o EBIT nas ações. Então o NOI ele representa a receita que o fundo recebe, e ali o NOI por metro quadrado, ele vai indicar a lucratividade desse fundo imobiliário, a lucratividade desses shopping centers. Então, se somar a média dos shoppings do VISC11,
ele traz um NOI que fica ali em torno de 85. Veja que tem em alguns meses esse valor ele sobe, porque existe uma venda maior, uma venda superior, por exemplo, ali em janeiro, dezembro, são meses de muita movimentação nos shopping centers. Nós temos os presentes de Natal, existe muita procura, muitas pessoas indo de férias nos shoppings, enfim, existe um consumo maior. Então, existe uma média ali que fica em torno de uns 85% desse NOI. Isso mostra a lucratividade, cada metro quadrado ali, o quanto que dá de lucro pro fundo imobiliário. Lá embaixo nós temos também o número de vendas por metro quadrado, e ele tá bem parecido com o ano anterior, então ele não tá crescendo, não tá se destacando muito, ele tá mantendo o seu patamar. Os FIs que ele vem adicionando no fundo imobiliário, ele tá ali mantendo mais ou menos o número de vendas que ele tinha no ano passado. Então, não tem um grande crescimento, mas também não tá tendo prejuízo, não tá diminuindo as vendas, tá bem legal aqui o VISC11. Agora, indo pro XPML11, vamos dar uma olhadinha geral também sobre ele. O XPML11, ele tá aqui um valor de R$113 a cota, também um FI de base 100, o dividendo dele tá ali em 9,23% no ano, e a valorização, ele se valorizou 12% nesses últimos 12 meses. Então, beleza, vamos lá um pouquinho para diversificação do XPML. O XPML, ele tem 17 shopping centers espalhados em 8 estados aqui do país, ele possui 8 administradores diferentes, e o ABL, se a gente somar esses 17 shopping centers que ele tem, esse ABL fica ali em torno de 160 mil metros quadrados. Então, são 160 mil metros que estão ali disponíveis para que inquilinos, para que lojas vão lá, coloquem o seu espaço e comecem a vender, e com isso, então, geram receita, geram lucro pro fundo imobiliário. Ele tem mais de 3 mil lojas também dentro desses 17 shoppings que ele tem. Veja que também tem uma concentração ali mais no sudeste, principalmente em São Paulo, é a região mais desenvolvida, conforme eu falei, é natural que você tenha isso, mas ele tem uma boa diversificação, não tanto como a do VISC, que a gente viu que a do VISC ele tá espalhado em todo o país, ele tem sim 60% ali no sudeste, 8% no sul, 9% no norte e mais 24% no nordeste. Então, ele tá bem diversificado, mas o VISC ele acaba se destacando um pouquinho mais nesse quesito. Aqui também um pouco da cara desses shopping centers, nós temos vários shoppings aqui em São Paulo, e aqui a gente consegue ver também um pouquinho do ABL de cada um, como é que tá a vacância de cada um deles, todas as informações a gente pode encontrar no relatório gerencial. É muito importante que você sempre baixe o relatório gerencial de cada FI que você vai investir, você dá uma lida, você vai entender, você vai ver quais são os imóveis, aonde que eles estão, o que a gestora tá fazendo, enfim, tem tudo resumido lá, basta você ler também para tirar suas dúvidas. Aqui eu trouxe apenas um resumo pra gente fazer essa comparação ali no final, vamos colocar os indicadores lado a lado que eu retirei do relatório gerencial. Então, beleza, um pouquinho mais sobre o XPML. Nós temos aqui também o NOI, aquele Net Operating Income, aquela receita por metro quadrado. E veja que a receita, o NOI do XPML11 é maior do que a do VISC. Então, a média tem ficado ali também em torno de 120, 125. Em alguns meses ali também em dezembro, ali janeiro acaba subindo, foi lá para 185. Mas, no geral, se a gente traçar uma média ali, tá em torno de uns 125. Então, é maior ou do VISC que estava lá em 80, 85. Aqui embaixo nós temos também a vacância, o quanto que está disponível. Então, nós temos ali uma vacância que tem ficado em torno de 4,7%. Ela chegou ali em 5%, mas já baixou, tá ali em torno de 4,7%, 4,5%. Uma vacância melhor do que a do VISC. A do VISC estava em 7%, aqui tá próximo de 5%. Então, um pouquinho mais controlada essa vacância, o que no final das contas representa mais inquilinos dentro ali dessa área bruta que ele tem disponível para alugar. E beleza, visto aqui um resumo do VISC11 e do XPML, eu coloquei aqui os indicadores lado a lado pra gente fazer a comparação e tomar uma decisão de qual fundo imobiliário que eu investiria hoje. O VISC11, nós temos aqui um dividendo que fica em torno de 0,84% no mês, 9,71% no ano, tá bem parecido com o XPML, que tá ali em 0,80%, 9,19% no ano. Então, em questão de dividendos, eles estão muito parecidos, nós temos ali uma média de 0,80% ao mês, tá bem parecido mesmo. A questão das obrigações, os fundos imobiliários, eles acabam se alavancando para conseguir comprar mais imóveis, comprar mais participação em shopping centers, então ambos possuem obrigações. O VISC11 tem uma obrigação que de quase 600 milhões de reais, eles emitem CRIs, esse crédito, e eles têm que pagar todos os meses, então existe ali uma mensalidade, é como se a gente estivesse pagando o nosso financiamento da nossa casa, do nosso apartamento, eles também têm que pagar essas obrigações, esse financiamento que eles fizeram para pagar esse crédito. Então nós temos ali obrigações no VISC e no XPML, que ficam em torno de 598 milhões pro VISC e 574 milhões pro XPML11. Mas se comparado com o valor, o patrimônio que esses fundos imobiliários têm, é um valor bem tranquilo, que não traz nenhum ponto grande de atenção. Existe essa dívida, existe essa alavancagem, mas eles conseguem pagar tranquilamente. O ABL, vamos ver o tamanho total desses fundos imobiliários junto com a vacância. O VISC, ele tem então um tamanho
tamanho maior, ele tem um ABL maior, 288 mil metros quadrados, enquanto o XPML está com 160 mil metros quadrados. Então, se for ver a metragem, o total dos fundos imobiliários, o VISC ele tem um tamanho maior, mas, em consequência, ele tem uma vacância maior também. Então, ele tem mais metro, ele tem mais ativos, ele tem 29 ativos, mas ele tem essa vacância de 7,1%. Já o XPML, ele tem um pouquinho menos, está mais concentrado, mas ele consegue controlar melhor também essa questão da vacância. Então, 288 mil metros quadrados para o VISC, 160 mil metros quadrados para o XPML, vacância de 7% para o VISC, 4,7% para o XPML. O número de ativos, 29 para o VISC, 17 para o XPML, 15 estados atua o VISC e 8 estados também o XPML. Lembra que eu falei do NOI por metro quadrado? O VISC 11 está ali em torno de R$ 85 e o XPML 125. Então, se a gente for comparar a metragem, o metro quadrado do XPML é mais lucrativo do que o VISC 11. Em outras palavras, os shopping centers do XPML são de uma qualidade maior do que o VISC 11. Eles conseguem gerar mais lucro, mais receita, eles conseguem vender os produtos, por exemplo, a um preço maior, e com isso o fundo imobiliário consegue ter mais lucro. É isso que representa, no final das contas, essa receita, esse NOI tá vindo maior pro XPML do que o VISC. Pode ser que os shoppings do VISC sejam de uma qualidade um pouquinho inferior, atingindo uma classe ali, uma classe um pouquinho mais baixa, enquanto a do XPML tem uma classe ali um pouquinho mais elitizada. Quem sabe ali em São Paulo tem um poder aquisitivo maior, então as pessoas conseguem gastar mais nesses shopping centers. Tem essa diferença também entre eles. O VISC foi reavaliado e o seu PVPA ficou em 0,93. Ele está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. Como ele foi reajustado o valor patrimonial dele acabou subindo e na bolsa de valores ele ainda está sendo negociado a um valor inferior. Então a tendência para o médio prazo é que esse valor volte ali para próximo de 1. Então existe uma tendência de crescimento na cota do VISC 11. Já o XPML ele está com 1,03, ele está levemente acima do seu preço justo. O valor do mercado, como a gente comentou, 3,6 bilhões aqui para o VISC, 4,4 bilhões para o XPML. O XPML ele tem um valor de mercado maior, um valor patrimonial maior. Número de cotistas, 342 mil investidores para o VISC, 464 mil investidores para o XPML. É interessante a gente ver também a data de criação, o início desses fundos. O VISC foi lá em 2014, ele é mais antigo, e o XPML, então, 2017. A gestora por trás desses fundos imobiliários, o VISC é a Vinci e o XPML é a própria XP. E a taxa de administração, então, gira em torno de 1,05% para o VISC, 0,75% para o XPML, mas ele tem ali um 20% em cima do benchmark que fica ali, que é o IPCA mais 6. Então, sempre que ele bate esse valor, IPCA mais 6, ele acaba cobrando esses 20% extra. E essas são as taxas de administração, é normal, todo fundo imobiliário tem, mas a gente vê que eles estão bem próximos. E beleza, agora a gente tem que tomar a decisão qual que é o melhor fundo imobiliário, qual que é o FI que eu investiria hoje. E bom, na minha opinião, eu investiria primeiro no VISC 11, mas eu não deixaria de ter também o XPML em carteira. Se eu tivesse uma carteira menor ali com 5 fundos imobiliários, se eu estivesse começando agora, eu começaria pelo VISC 11, justamente por ele estar com esse preço abaixo do valor patrimonial, em 0,93, então existe ali um ganho. Nesse curto, médio prazo, pode ser que tenha esse ganho até ele atingir esse valor justo ali. Então, nós temos esse possível ganho, ele tem uma diversificação maior, ele tem 29 shopping centers espalhados em 15 estados do nosso país, ele tem também um ABL maior. Em termos de diversificação, ele é melhor, ele traz um pouco mais de segurança nesse sentido. Agora, o XPML, ele é um excelente fundo imobiliário porque os shoppings que tem dentro dele são de altíssima qualidade. Existe aquele NOI, aquele lucro por metro quadrado que tá vindo maior do que o do VISC. Então, são dois fundos imobiliários que se complementam. Nós temos ali o VISC 11 que atinge um determinado público. O XPML, ele vai atingir um outro público. Nada mais justo que a gente ter também os dois em carteira. Eu teria sim o VISC 11 e eu teria também o XPML em carteira. Inclusive, eu tenho eles na minha carteira de investimentos. Mas claro, eu começaria com o VISC 11. Conforme eu vou aumentando a minha carteira, eu vou incluindo também outros FIs do mesmo setor. Então, eu começaria com o VISC 11 hoje e logo em seguida, conforme eu for aumentando essa carteira ali para próximo de 10 FIs, incluiria também o XPML tranquilamente. Os dois fundos imobiliários são excelentes, são uma excelente opção pra gente ter em carteira. Por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. Me chamo Tomás Xavier, estou postando vídeos novos toda semana. Então vou te pedir duas coisas: se inscreve aqui embaixo, também deixa seu like, que aí você me ajuda a crescer no YouTube e você sempre recebe as notificações quando eu soltar um vídeo aqui pelo canal. Então, muito obrigado, eu vou deixar outros dois vídeos, um falando sobre 7 fundos imobiliários que eu não vendo de jeito nenhum, e um segundo vídeo fazendo uma análise se vale a pena a gente ter uma carteira de FIs somente de base 10 ou se a gente precisa incluir FIs de base 100, como esses que a gente viu, o VISC e o XPML 11. Então, dá uma olhadinha nesses vídeos. Muito obrigado, te vejo na próxima semana e